Olá, turma, que é a professora Diana, professora de Ciências da Natureza, do EJA, turno tarde. Nesse momento, nós vamos abordar, na nossa aula, a disciplina de Física, né? Então, vamos adiante. Vamos dar continuidade ao nosso cronograma, certo? Onde nós abordaremos hoje dinâmica, certo? Dentro da dinâmica, pessoal, nós vamos ver os conceitos iniciais e muito importantes, tá bom? Força e movimento. Mas antes de iniciarmos, eu já lembro a vocês de visitar o nosso canal no YouTube, o JAF Conecta. Vão lá, dá uma passadinha, se inscrevam, deixem seu like, ok? Vamos aqui adiante. Para iniciarmos, pessoal, a nossa aula de hoje, né, para darmos início ao nosso conteúdo introdutório de hoje, eu falo para vocês que a gente vai abordar dinâmica, certo? A dinâmica, pessoal, é um ramo da física, tá bom? Não confundam com outra coisa. A dinâmica é um ramo da física, onde nós iremos abordar o estudo dos movimentos, tá certo? A dinâmica ela também é conhecida pelas leis de Newton. Por quê? Porque é dentro da dinâmica que nós trabalhamos, abordamos e estudamos as leis de Newton, tá bom? Que, por sinal, será um dos nossos próximos assuntos, ok? E, gente, primeiro, a gente precisa, para iniciarmos o assunto, né, o estudo de dinâmica, a gente precisa entender o que a dinâmica faz, né? O que faz a dinâmica? A gente começa a estudar a física lá no início do ano, que nós iniciamos, pela cinemática, certo? A cinemática, ela estuda os movimentos também. Só que existe um diferencial que vocês vão conseguir perceber e entender, né? A cinemática, ela estuda os movimentos, sem se preocupar com as causas desse movimento, certo? Ela só está preocupada em descrever como são os movimentos, né? E fazer previsões de como será esse movimento futuramente, tá bom? É isso que a cinemática faz. Ela descreve os movimentos, ok? Já a dinâmica não, pessoal. A dinâmica é quem vai explicar as causas desse movimento, tá bom? Então, a dinâmica, ela estuda as causas do movimento, ok? A dinâmica é ela quem vai explicar muitos porquês, né? O porquê que o movimento tem velocidade constante, né? Por que ele é acelerado, se a velocidade aumenta ou se a velocidade ela diminui, certo? Tudo isso é estudado na dinâmica, certo? Por que o movimento faz curva, tá bom? Então, são essas coisas que a dinâmica, ela estuda, tá bom? Ela vai responder muitos porquês, ok? Mas antes de aprofundarmos, a gente precisa entender o conceito de uma grandeza, que é aqui nosso primeiro tópicozinho, que é a força. A gente precisa compreender, entender, né, saber o que é essa grandeza força, certo? Porque nós iremos trabalhar por demais com ela, a gente vai ter diversas aplicações, né, com essa grandeza, certo? E quando nós temos um bom entendimento, né, do conceito de força, vai ser muito bom, vai ser bem, vai ser essencial, né, para as aulas seguintes, tá bom? Inclusive para a aplicação das leis de Newton, que vai ser um dos nossos assuntos, ok? Então, pessoal, força, ela vai ser definida como uma interação capaz de alterar a velocidade de um corpo, né? A força, ela pode alterar a velocidade de um corpo. Ou seja, ela pode modificar o movimento, ela pode modificar a velocidade, certo? Se ela modifica a velocidade, ela vai produzir uma aceleração, certo? Essa aceleração pode modificar o módulo da velocidade, né? Deixando essa velocidade cada vez mais rápida ou cada vez mais devagar, mais lenta, certo? E isso acontece se for uma aceleração tangencial,
tá bom? Porque nós também temos a aceleração centrípeta. Aí, nesse caso, ela pode modificar a direção e o sentido, certo? Como assim, né? Ao invés do corpo seguir em frente, em trajetória retilínea, ele vai seguir em uma curva, por exemplo, né? Em uma trajetória circular, certo? Então, gente, força produz aceleração. Força modifica o movimento, modifica a velocidade, módulo, direção, sentido da velocidade ou sentido da velocidade. É isso que faz a força, tá bom? A força, pessoal, ela tem uma característica muito importante, que ela é um vetor, certo? Eu vou fazer uma abordagem bem rápida com vocês sobre vetor, porque a gente vai precisar, né, para algumas aplicações futuras, tá bom? Então, a força ela tem essa característica, né, importante de ser um vetor. Então, se ela é um vetor, ela terá módulo, direção e sentido, certo? Essa característica, pessoal, essa característica vetorial da força, ela vai nos trazer consequências importantíssimas na hora de resolvermos algumas questões, para a gente poder entender o resultado da atuação de uma força ou de um conjunto de forças, certo? Conjunto de forças, veja só, é daí que nasce, que surge o conceito de força resultante. Veja que eu já estou aqui chegando no segundo tópico, né? Força resultante, certo? E o que é essa força resultante, né? A gente vai representar ela dessa forma aqui, pessoal. Visualizem, né? Que eu explico para vocês o que é uma força resultante. Nada mais é que a soma vetorial de todas as forças existentes num corpo, né? Sobre um corpo, certo? Ela é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo, certo? E a gente pode representar dessa forma aqui. Força resultante é igual a F1 mais F2, mais F3, mais F4. A gente tem que analisar as forças atuantes sobre o corpo, tá bom? Em outras palavras, gente, eu posso dizer para vocês que a força resultante, ela é o resultado líquido de todas as forças que atuam no corpo, tá bom? E para que a gente possa compreender, visualizar, né, melhor isso, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, trouxe aqui 3 exemplos, tá bom? Distintos, diferentes. Nesse exemplo 1 aqui, o que nós temos? Nós temos aqui, gente, nesse exemplo 1, esse bloco que eu vou chamar de corpo, né? Então, vamos pegar aqui essa situação onde eu tenho esse corpo e que atua sobre ele uma única força de 5 newtons. Tá aqui a força que vai atuar sobre esse corpo. E essa força, ela é horizontal para a direita. Aqui, ó, horizontal para a direita, certo? Então, baseado nisso, qual vai ser a força resultante, né? Nesse caso aqui, pessoal, a força resultante vai ser igual a 5 newtons. Por quê? Porque como só existe essa força que é a única força atuante no corpo, então ela é a própria força resultante, tá certo? Então, a força resultante é igual a 5 newtons, certo? Então, como é que eu vou representar isso aqui? A força resultante vai ser 5 newton, aqui ó, está aqui em vermelho, horizontal para a direita, tá bom? Simples assim. Num segundo exemplo, aqui eu já tenho 2 forças atuantes, F1 e F2, né? A primeira que é F1, horizontal para a direita, igual a 5 newton. Eu vou sempre estar usando os mesmos valores. Aí vocês vejam que, dependendo do exemplo, da situação, vai mudando o resultado da força resultante, tá bom? Então, aqui, a minha primeira força para esse exemplo é 5 newton, né? Horizontal para a direita, certo? E a outra
também horizontal para a direita, só que vai ser de módulo igual a 3 newton, certo? Então, a partir daqui, eu posso retirar o valor da força resultante, que vai ser igual a quanto, né? A gente precisa entender um conceito, pessoal, que a soma vetorial, né? A soma vetorial, ela me diz que quando as forças, né, estão, ou quando os vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, o módulo da força resultante, ele é dado pela soma das forças atuantes, certo? Então, a força resultante, nesse caso aqui, vai ser o somatório dessas duas forças, que são as duas forças atuantes no corpo. Então, vai ficar 5, que é a força 1, mais 3, que é a força 2, tendo um resultado de 8 newton. Então, a força resultante aqui vai ser igual a 8 newton, certo? Aqui vai ser a representação, né? Ela vai ser uma força resultante de 8 newton, horizontal para a direita, certo? Beleza? Vamos para o terceiro exemplo, né? Terceiro exemplo, coloquei 2 aqui, terceiro exemplo, né? Nesse exemplo, pessoal, que é também diferente dos outros, certo? Nós temos também duas forças, tá bom? Nesse terceiro exemplo aqui, eu tenho uma força de 5 newton para a direita, horizontal, né, certo? E outra de 3 newtons, horizontal, sendo que para a esquerda, uma horizontal para a direita de 5 newtons e outra horizontal para a esquerda de 3 newtons, tá certo? Desse exemplo aqui, qual vai ser a força resultante? Né? Veja, gente, nesse caso, as forças estão em sentidos opostos, certo? Existe aqui um ângulo, né? Tem um ângulo entre elas, de 180 graus. Nesse caso, a soma vetorial me diz que o módulo da força resultante vai ser dado pela subtração. Veja só, aqui já é uma subtração, né? Aqui vai ser dado pela subtração das forças atuantes. Detalhe, né? Sempre a maior menos a menor. Então, nós temos que força resultante, né? O módulo da força resultante vai ser igual a 5, que é a força maior, menos 3, que é a força menor. Obtendo aí um resultado igual a 2 newtons, certo? Então, nós temos a representação da força resultante, né? A direção e o sentido da força resultante é na mesma direção e sentido da maior força atuante, né, no corpo. No nosso exemplo aqui, a maior força é 5, certo? Então, a força resultante tem módulo de 2 newtons, horizontal para a direita, tá bom? Então, aí são os 3 casos mais comuns que nós iremos trabalhar, né? Mas existem outros casos, pessoal, né? Existem casos em que o ângulo entre as forças nem vai ser 0, ou seja, as forças não estão no mesmo sentido, e nem vai ser 180, que as forças não, ou seja, não terão sentidos opostos, né? Aí, nesses casos, nós não iremos fazer uma simples subtração nem uma simples soma, certo? Nós iremos, nesses casos em que o ângulo nem é 0 nem é 180, nós iremos precisar fazer iremos precisar fazer outros cálculos que a gente vai ver, pode fazer uma revisão posteriormente, tá bom? Então, gente, nossa aula de hoje era isso, certo? Foi uma breve introdução sobre os conceitos iniciais de dinâmica, tá bom? A gente vai ter várias aplicações sobre esses conceitos, tá bom? E era isso, pessoal. O conceito de força e a ideia de força resultante, elas parecem bem simples, certo? E é bem importante entender isso para nossas aplicações futuras, tá bom? Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar, só avisar que a gente vai aí tentar suprir essas dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, um abração e até a próxima.